Muito boa noite, boa noite. Estamos de volta com o nosso podcast Pela Fé Cast. Que Deus possa abençoar a tua vida aí, em nome de Jesus. Nessa manhã, neste domingo, tivemos um culto abençoado, cheio da presença de Deus. E agora nós estamos aqui com esse podcast aí para abençoar a tua vida também, em nome de Jesus. Estou aqui com o Luciano Zucati, né, o diácono nosso aqui da igreja. Que Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vindo a esse podcast. Que seja a bênção de Deus. Te apresenta aí para o pessoal, em nome de Jesus. Boa noite, boa noite. Meu nome é Luciano, sou diácono aqui da Igreja Batista Maranata. É um prazer estar aqui falando um pouco da minha vida para vocês. Que meu testemunho possa abençoar e ser inspirador para a vida das pessoas que vierem assistir esse podcast. E como, começando assim, toda pergunta eu sempre falo, essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Como foi a tua infância? Como foi a tua caminhada aí? Minha infância foi uma infância normal, né? Fui criado pelos meus avós. Na época, meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento, não deu certo, meu pai abandonou minha mãe. É o que minha mãe diz, mas a princípio foi uma infância normal, uma infância onde não fui criado num lar cristão evangélico, né? Fui criado num lar onde toda a minha família era católica, né? Iam frequentemente, mas católica praticante. Católico praticante, né? Praticante. Todo domingo iam na missa. Né? E fui criado dessa maneira, né? Até então, fui criado pelos meus avós, né? A minha vida inteira foi com eles, né? Minha infância e parte da minha adolescência foi com eles, né? Porque a minha mãe tinha alguns problemas, né? Então, o meu avô disse, não, meu neto eu vou criar. Sim. E aí fui criado por ele. Foi criado junto, né? E aí depois tu chegou à fase de adolescente, aí a fase adulta, fase rebelde. Já começou aí, tu morou com teus avós e depois? Morei com eles até meus 18, 20 anos ali. Daí tive um relacionamento onde eu tive um filho, tenho um filho, né? Mas não deu certo, né? Voltei, morei com eles mais um tempo e me casei novamente. Sim. Aí tu casou com a Ângela. A excelentíssima Ângela. Isso. E Lu, e como foi aí? Você já conhecia Cristo? Como é que foi a caminhada? Como é que vocês chegaram até Jesus? Na verdade, depois de toda essa história aí de criado pelo pai, deixado a mãe, né, que deixou criar pelos avós lá, né? Sim, e aí tu encontrou Cristo nessa caminhada aí? Não, demorou bastante. Demorou bastante, como a palavra hoje. A gente atrasa a nossa bênção, o agir de Deus nas nossas vidas. Né? Se eu tivesse conhecido lá atrás, né, como foi a palavra de hoje, eu, por um tempo da minha vida, vivi no catolicismo. Né? Até ali, eu acho que 12, 13 anos de idade, foi sempre missa e praticava, e fui batizado, e fui crismado, e fiz a primeira Eucaristia, e fui coroinha. Essa parte, na Igreja Católica, eu passei por todas as fases. Tanto que a minha avó queria que eu fosse padre. Já bem igualzinho a mim, né? Bem igualzinho. A minha avó queria que eu fosse padre. Eu disse para ela, não, eu não tenho essa vocação de ser padre. Mas, foi uma fase da minha vida ali, quando eu saí da Igreja Católica, foi uma fase onde eu comecei a me perder. Me perder, literalmente. Sim. Me perder mesmo, né? Só um perdido na vida. Tu já estava na igreja? Não estava na igreja ainda. Eu ainda praticava o catolicismo. Só que já não era mais aquela coisa de ir todo domingo, ia esporadicamente, ou não ia, deixava de ir.
ia um mês, ficava 3 anos sem ir. Já estava bem afastado. E foi quando eu conheci a mãe do Lucas, né, que também não se envolvia com nada, e a gente se juntou, e aí tivemos um relacionamento ali, e acabou que nasceu o Lucas, né? Minha bênção amo meu filho. Sim. E nasceu, não deu certo, a gente se apartou. Conheci a Ângela, né? Já devia estar com meus 23 para 24 anos já. E foi quando a minha mãe faleceu, né? Faleceu, que eu conheci a Ângela. Ela faleceu nova. A minha mãe faleceu com 44 anos. Bah. Atropelado por uma pomba. Ah, é? Bah. Foi meio perturbador na época, mas eu vi aquilo que Deus tem tempo para todas as coisas, né? Foi o tempo dela e amém, né? De repente, para não ver as coisas erradas que eu tinha feito, que eu estava fazendo. E aí foi um período que eu e a Ângela se conhecemos, mas e aí a gente casou na igreja católica, né? E foi que a Ângela não conhecia nada de nada mesmo. A Ângela era uma pessoa que não tinha o conhecimento de Jesus. Sim. Sabia que existia, mas não era o que a gente tem hoje. E a gente casou porque eu queria casar, e aí a gente casou na igreja e tudo, e começamos a conviver, mas ainda não foi a nossa entrada no conhecimento de Cristo. Sim. E aí foi os percalços da vida, a gente se mudou, trocamos de casa e tudo. Foi quando a gente morou na casa da mãe dela quando assaltaram o nosso sítio, roubaram, levaram tudo que tinha dentro de casa. E aí ela não queria mais ficar lá. E aí a gente começou a conseguir comprar nossas coisinhas tudo de novo, perto, tudo. E aí a gente botou na cabeça que queria vender. E aí a gente foi e ela conheceu uma moça que ia na igreja. E aí ela apresentou, que tem que conhecer, isso e aquilo, e eu com os 2 pés atrás. Essa mulher aí nunca me viu na vida. E aí um dia ela pegou e nós estávamos construindo lá no Rincão, onde a gente mora hoje. E ela olhou para mim e começou a falar coisa da minha vida que eu nem lembrava mais. Sim. E eu olhei para ela, vem cá, tu é da polícia? Pensando comigo, né, tu é da polícia. E ela começou a falar do meu pai. Do meu pai, e isso e aquilo, e eu já tinha voltado a conversar com meu pai e tudo. E aquilo ali me tocou, e eu, poxa, a mulher me viu hoje, a primeira vez que eu tô vendo essa mulher, como é que ela me fala tudo isso? Mas é o agir de Deus nas nossas vidas, né? Deus começa a agir de tal forma nas nossas vidas. E ficamos naquela, e daí a gente foi conhecer, a gente sempre fala aqui, né? Se não dá para te vir aqui na Maranata, vai numa igreja perto da sua casa. Mas congregue, conheça Jesus. E foi o que a gente fez. Na época eu fumava e o meu vício era o cigarro e a bebida. E eu sei que a bebida eu consegui largar, mas o cigarro não tinha Cristo que fizesse eu parar. E aí nós estamos num culto, eu acho que 2º, 3º culto, que a gente estava indo numa igreja ali na 72 em Gravataí, que o pastor desafiou. Você que tem um vício, que isso, que aquilo, e bababá, e aquilo me tocou, e 7 semanas tu vai parar de fumar. Tu vai parar com o teu vício, tu vai parar. E aí eu fiquei encucado com aquilo. Cara, será? Será mesmo? E eu fui lá na frente. Sim. Fui lá na frente. Pastor Adriano, se eu não me engano. E aí ele começou a orar ali, e
eu vou entrar nesse propósito. E daí, no final do culto, ele me chamou e conversou. Deus vai trabalhar na tua vida, Jesus vai te salvar e vai te curar. E aí eu, tá, beleza, bom, mas com uma fé menor que a do grão de mostarda. Mas eu vou fazer esse troço aí. E tá, comecei a fazer, e passou a primeira semana, 3 carteiras de cigarro, fumando. Passou a segunda semana, mesma coisa, fumando. Passou a terceira, passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta, chegou na sétima e disse assim, pô, só um pouquinho, tô indo para a última semana, hoje é a última quinta-feira e nada aconteceu, nada mudou na minha vida. No domingo nós fomos construir. Vamos lá. E daí tá eu, pedreiro, filho dele, que fumava também. Eu 3 ou 4 cigarros na carteira e não tinha comprado cigarro. 3 ou 4 cigarros, perto do meio-dia, acabou o cigarro. Vamos comprar uma coisa para nós comer. Vamos comprar uma coisa para nós comer. Tem cigarro? Só dos camelões. Não. Camelona? Não. Se é para morrer, vamos morrer de outro jeito. Vamos morrer com qualidade. Vamos morrer com qualidade. Não tem e alguma coisa para comer, um frango, essas coisas assim. Não, de repente na outra venda lá tem, de repente lá tem um cigarro. Aí eu era xarope, para isso eu era xarope. Sim. Eu sou um pouquinho xarope. E aí fui lá e não tinha. Beleza. Passei aquele domingo inteiro sem fumar. Tranquilo, né? Aí estamos saindo e aí a casa onde nós estávamos morando, a casa do meu sogro, para entrar na rua deles tem uma padaria. E aí a Ângela pegou e olhou para mim e vou comprar uns pão. Quer comprar alguma coisa? Não quero comprar nada. E pra casa, tomei meu banho, jantamos, e ela olhou pra mim e não comprou teu cigarro. Eu, nem lembrei de cigarro. Amanhã de manhã, quando for pro serviço... E já fazia quanto tempo ali? Já fazia Não, eu tinha feito o propósito das 7 semanas. Não, digo, quanto tempo naquele dia tu tava naquele dia, desde o meio-dia. Desde o meio-dia. E aí a gente nem foi no culto no domingo nesse dia. E aí... Até esse testemunho eu não dei nessa igreja. Tô dando aqui agora. E aí, passou esse tempo, daí chegou eu falei pra ela, não, amanhã de manhã, quando estiver indo trabalhar, eu vou e... Meu ônibus sempre passava no mesmo horário. E eu sempre chegava 10, 15 minutos antes. Nesse dia, eu não... Eu perdi o ônibus. Sim. Não perdi o ônibus. Eu perdi o meu horário. E eu tive que correr. E eu não passei na padaria. E eu nem lembrei da padaria. Eu não queria era chegar atrasado no serviço. Peguei meu ônibus, segunda-feira. E já estava desde o meio-dia sem fumar. E eu acordava com um cigarro nos beiços. E eu fui trabalhar aquele dia e aí a gente tinha uma cozinha ali onde a gente tomava café e ia para frente, tinha um banco onde ficava mais de 20 ali, fumando e trovando e falando de futebol e conversando sobre o que ia fazer no dia, o que fizeram no final de semana. E eu sentava e olhava o meu celular, as mensagens, tudo ali para tocar o meu dia, o que tinha acontecido durante o final de semana na empresa. E aí os guri ali, todo mundo fumando ali, e aquela fumaça ali, e aquilo não estava me incomodando. Daqui a lá umas tantas, lá um abençoado, Luciano, tá sem cigarro? Tu tá sem cigarro? E eu, não, tô sem cigarro. Tu quer cigarro? Tu quer? Não, tô legal. Legal. Aí aquilo começou a me encucar. Cara, deixa de fumar. Não comprei cigarro. Não sentia vontade nenhuma. Não senti vontade. E seguiu. E os guri toda hora. O que houve? Cara, não sei, não tô com vontade. Eu parei, eu acho que parei. Acho que parei, né?
Cara, e daí foi começando a cair a ficha. Foi começando a cair a ficha, começando a cair a ficha. E aí hoje, depois de... São 10... Quanto tempo hoje tu parou já? Vai para 10... pastor, eu acho que 10 ou 12 anos. Eu parei de contar no terceiro ou quarto ano. Mas eu digo assim, Deus me sustentou. E eu tive a força de vontade também de querer que aquilo não fizesse mais efeito. Vontade eu sinto. Sim. Vontade, eu senti muita vontade. Depois de um tempo, depois de que e eu não era uma pessoa, nós não éramos firmados na igreja. Nós a gente frequentava. Né? E a gente não... Era daquelas pessoas que iam na igreja, mas a gente não via mudança. Sim. Mesmo Deus já tendo feito isso na minha vida, que ele, quase 30 anos fumando, e de uma hora para outra, assim, literalmente de uma hora para outra, perder aquela vontade, tu não ter aquele tipo assim, se eu não fumar eu vou, se eu não fizer tal coisa eu vou. Não, eu não tinha aquela vontade. Eu ia fazer outra coisa, tanto que eu usei piteira, eu fiz simpatia, eu fiz não sei o que, tudo que dizia que ia fazer parar de fumar, eu fazia. Mas quando eu peguei e fiz o desafio, porque além de desafiar Deus, eu me desafiei também. E aí foi aquela coisa que... E quando eu comecei a perceber que Deus estava cuidando da gente, foi quando eu vi que, peraí, tem alguma coisa que Deus está vendo em mim, né? Eu começava a prestar atenção nas pregações. Quando a gente se mudou para o Rincão, a gente ficou um tempo numa igreja, fez um propósito, que eu não me lembro qual era o propósito, e foi quando a primeira vez que eu decidi parar, que eu pensei comigo, isso não é para mim. Parar de frequentar a igreja? Parar. Isso não é para mim. E eu comecei, o mais interessante é que eu comecei a gostar de louvores, né? E nesse dia que eu decidi parar, eu tinha conversado com eles, não vou mais, nós vamos terminar esse propósito e vamos parar, vamos ficar em casa. Não é pra gente. Não é pra gente. Sim. E, eu tô com meu fonezinho de ouvido e daqui a pouco tocando Fernandinho, e aí deu aquela coisa assim, não, só um pouquinho. Olha o que a letra dessa música tá falando. Você lembra qual é, não? É Um Dia em Sua Casa. Né? E aí, eu escutando e prestando atenção no louvor, e o louvor falou, que da onde Deus te tirou, e na ministração do louvor, que era ao vivo, se eu não me engano, na ministração do louvor, o Fernandinho disse que não adianta a gente ter fé e não ir congregar, que a gente não deve, que a gente deve botar a fé, botar as nossas angústias no Senhor, nessa ministração dele. E eu pensei comigo, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Deus me tirou do vício do cigarro. Deus me tirou um monte de coisa. Deus me sustentou, nunca me deixou faltar nada. E aquilo foi vindo assim, e como se uma voz estivesse no meu ouvido. E realmente, era o Espírito Santo falando de mim. Olha de onde eu te tirei, olha onde eu te coloquei, e olha onde eu posso te colocar. Mas não era mais naquela igreja. Foi um tempo. Você foi criado pelo teu avô? Teve um tempo sendo trabalhado espiritualmente na católica, né? Porque a maioria das pessoas tudo nasce católico, né? Porque é assim que foi nos ensinado, né? E eu também fui nessa pegada, só que não era praticante, ninguém era praticante, né? Tudo era católico, mas ninguém era praticante. Então a gente foi, tanto que eu fiz a minha
catequese lá e a professora me correu, né? Não aguentou. Então, você foi criado ali, passou por isso, teve a tua adolescência, teve um relacionamento onde teve seu filho, né? E hoje, aí tu converteu, né? Converteu não, mas foi para a igreja, onde conheceu Cristo, onde teve não tinha uma intimidade, né? Que eu entendi assim, né? Você ia, mas assim mesmo Deus estava cuidando de ti, estava te dando a direção, né? Para mostrar que tu era um escolhido, né? Que tu era um separado por Ele, né? E aí as coisas foram acontecendo. E aí tu frequentou a igreja lá perto da tua casa? Sim. Aí a gente ficou, eu acho que a gente não ficou um ano, né? E aí aconteceu uns fatos. Aí tu já estava morando ali? Nós já estávamos morando ali. Já conheci o Marcelo? O Marcelo eu conheci porque o Marcelo já chegava ali, quando a gente começou, foi o primeiro contato que eu tive ali na vizinhança, foi ele. Que ele ofereceu água, ofereceu pra gente ir ali, se lavar, alguma coisa, né? O Marcelo sempre esteve mais próximo de mim, né? E aí eles também apresentaram para nós a igreja. Eles não iam nessa igreja, eles iam numa outra. E aí eles apresentaram, a Ângela foi ali e fez, foi nas reuniões das mulheres, e aí conheceu, daí me convidou, daí eu fui, daí conhecemos o pastor, a pastora ali, né? Mas hoje eu vejo que era Deus me mostrando o caminho e o que eu deveria seguir. Mas fatos, né, que hoje não vem ao caso, fez com que eu quisesse me afastar, né? Hoje eu vejo que, na verdade... De novo, porque lá atrás tu já teve um período que queria parar, né? E aí, daí a gente fez esse propósito de 7 semanas, e também eles ali, Alessandro e Marcelo, estavam num rolo, sai, não sai da igreja deles. E terminou, e daí eles falaram, nós vamos visitar uma igreja no domingo, vocês não querem ir com a gente? E aí eu vamos lá? O máximo que vai acontecer a gente ir e não ficar. E naquele domingo, tudo aconteceu pra gente não sair. Tudo aconteceu pra gente não sair. A gente brigou. Não sei se ela vai lembrar disso, quando ela der o testemunho dela. A gente brigou. A gente brigou, mas logo depois já fez as pazes. Aconteceu ligações pra vir visita. Mas a gente entendeu que a gente tinha que... Já tinha um compromisso? Tinha um compromisso. Mas aconteceu coisas, o inimigo usou, né, para não irmos, para não virmos, né? E aí a gente veio. Volto a dizer, eu sempre conversei com o senhor e não lembro da palavra daquele dia. Mas eu sempre vou lembrar. Enquanto esse é um das minhas falas que mais me marcou aqui dentro. Que o senhor não pediu uma chance. Dá uma chance para a igreja te mostrar que blá blá blá. Não, o senhor chegou para mim e... Por que não dar uma chance para Jesus? Por que não dar uma chance para Jesus? E eu fiquei com aquilo, como assim? Como assim não dar uma chance para Jesus? E aquilo me marcou. E a Ângela estava com o pé atrás. Eu me pegou e... amor, se for para congregar, para ir nessa igreja aí, Deus vai ter que falar comigo. E Deus vai ter que falar comigo, vai ter que me mostrar e só disse assim, Deus vai ter que se materializar na minha frente para poder... para mim ir. E eu disse, amor, eu acho que eu tenho quase certeza que essa é a igreja que a gente tem que permanecer. Porque ali em casa, ali o senhor sabe, né? Chega ali em casa,
umas 3 casas abaixo, tem uma igreja. Sim. Né? Desce a rua, tem outra igreja. É tudo pertinho, né? Tem umas 4, 5 igrejas ali perto de casa. E a Ângela queria conhecer essa igreja. Ali de perto de casa. E a Ângela tá jogando quanto passou. Agora quando ela vinha aqui, Aí ela bem assim, não, mas Deus vai ter que falar comigo, que senão eu não vou. E aí eu fui trabalhar no outro dia de manhã e disse que 8 horas da manhã ela me bateu. Eu sonhei que nós estávamos congregando junto. E que era lá na igreja assim. E ela olhou para ela e disse assim, eu tive o mesmo. Cara, daí chegou no outro dia, ela disse, vamos ir, que não sei o que, vamos lá, e estamos aí há 8. Graças a Deus, né? E aí, Lu, essa caminhada, ela porque na realidade, quando Deus chama, né? Deus tem seus propósitos, né? E a gente vê o quanto que Deus trabalhou na tua vida até você chegar onde você está. E hoje você está aí com a gente faz o quê? 8 anos? 8 para 9 anos. É tempo, hein? Para mim aguentar não é fácil, hein? Eu lembro a primeira visita que vocês fizeram lá em casa. Eu uns 10 ou 15 quilos mais magro. Que a gente conversou, que abriu o coração para vocês e vocês sempre com esse amor, né? Sim. Receberam a gente com amor. Que é a nossa marca, Sim. Vamos dizer. Hoje eu posso dizer, hoje é a nossa marca, é receber com amor. Que viveu isso. Porque a gente viveu, porque a gente recebeu isso. A gente recebeu desde o momento que a gente entrou pela porta e sempre que a gente precisa de uma palavra, sempre que a gente precisa conversar, independente da hora, vocês estão ali. Né? E a primeira visita que vocês fizeram pra gente, eu lembro até hoje. Lembro meu primeiro carro, se não fosse o senhor, vamos lá! Ou eu não teria comprado o primeiro carro, né? E então, assim, eu tenho a agradecer primeiramente a Deus, né, por ter colocado essa pessoa maravilhosa. Daqui a pouco eu começo a chorar, porque e não tem palavras. E o que Deus fez, o que Deus está fazendo, né, na minha vida, eu vejo que tudo lá atrás, do que aconteceu, né? Que acontecia, do fato de eu não ter sido criado pelo meu pai, do fato de hoje eu conversar com meu pai e abraçar e beijar ele, é uma forma que Deus usou para dizer, filho, eu tô aqui. Sim. Eu tô aqui. Não é? E há essa para ti houve essa dificuldade de tu, porque muitas vezes as pessoas elas têm a dificuldade de reconhecer Deus como pai, porque o seu pai natural não está perto, não foi criado pelo pai, não teve junto, mas houve essa tu teve essa dificuldade assim de chamar, porque até alguém que está nos vendo, nos assistindo ali, daqui a pouco a pessoa também, estou indo na igreja e tal, mas eu não estou conseguindo, porque eu não estou conseguindo ver Deus como pai, mas é porque daqui a pouco não é por causa do... Exatamente, não é uma pessoa isolada, mas é uma pessoa, é uma das tantas, né? Porque geralmente as pessoas quando vêm para a igreja e não são criadas pelo pai ou não tem tem uma dificuldade maior. Tem uma dificuldade maior de aceitar Deus como pai e tal, mas daqui a pouco a pessoa pensa, pô, eu, só que para que eles possam entender que não é só ele, né? Tem bastante. Eu conto quando os jovens nós nos reunimos, daí eu sempre falo para eles, né? Eu fui uma pessoa que fui criado sem meu pai, não sei o quê, e com 7 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, eu sempre ia nas férias para minha madrinha. E hoje é falecida, meus padrinhos são falecidos, né? E aí a minha madrinha empurrava uma canha federal. De manhã cedo, 8 horas da manhã, dava seu golaço.
Mas era uma pessoa sábia, né? Mais que... Sim. E aí um dia, na mesa, no café da manhã ali, nós comendo, e ela olhou para mim, meu padrinho ali na frente também, e ela olhou para mim e perguntou: ô Lu, o dia que tu conhecer teu pai, o que tu vai fazer? E eu tava cortando, eu não me lembro o que é que eu tava comendo, mas eu tava cortando com a faca. E eu peguei, levantei da cadeira, e eu vou pegar essa faca e vou enfiar no bucho dele. A minha madrinha dava risada e disse assim: não, tu quer saber o que vai acontecer? Tu vai chegar, tu vai dar um abraço nele, vocês dois vão se olhar e não vão trocar uma palavra. Hoje, eu lembrando disso, eu lembro que o meu pai quis me conhecer quando a minha mãe faleceu. E eu neguei isso para ele. Sim. Né? Na época, eu não era convertido, não tinha isso. Sim. Já, de repente, isso me fez um pouco me afastar de Deus. Mas Deus estava comigo. Sim. Eu tive uma figura paterna que foi meu falecido avô. Meu falecido avô sempre me deu amor. Meu falecido avô nunca levantou uma mão para mim. Sim. Ele só me olhava e eu sabia que ele estava bravo. Mas só a minha falecida avó levantava a mão, levantava a cadeira. Porque eu não fui fácil. Sim. Tive uma infância boa, mas não fui fácil. E eu neguei isso pro meu pai a primeira vez. E quando eu conheci a Ângela, e tudo que aconteceu, e essa mulher, quando falou do meu pai, e falou tudo isso que tinha passado na minha vida, eu pensei, pô, por que não? Sim. E eu vou conhecer, eu vou saber, porque eu tenho que saber as duas histórias. Eu sabia o lado da minha mãe, não sabia o lado do meu pai. Sim. Só que aquilo sempre me marcou. Pô, eu vou conhecer meu pai, um cara que abandonou minha mãe, que bababá, mas eu não sei qual foi a circunstância. Eu não sei o que aconteceu. Sim. E quando eu peguei, e aí eu fui e falei com a avó, porque ele já tinha ido várias vezes lá na casa da avó e queria me conhecer. Daí eu peguei e falei pra ele: não, então vamos falar com a avó lá e ver, dizer pra ele dar o endereço, deixar o endereço. Isso aí tu já tava na igreja, não? Não, isso foi a fase que eu tava começando. Ah, sim. Começando. E aí foi essa parte, e quando ele foi na época de eleição, porque ele votava lá na igreja católica, lá perto da casa da minha avó. E aí ele foi lá para saber. E aí a avó pegou e disse: ele quer te conhecer, né? Eu lembro da minha avó falando para mim que disse: ele quer te conhecer, assim. Eu tava. Então pede para ele, próxima vez que ele tiver aqui, que ele dá o endereço que eu vou lá conhecer. Endereço, telefone, que eu vou lá conhecer. Sim. E eu marquei. Só que eu fiquei apreensivo, né? E eu, como é que eu vou fazer? O que eu vou falar? E quando eu vi ele abrindo o portão, ele me olhou: e nós vamos ter muito para conversar. E eu olhei para ele, eu fiquei quieto, dei um abraço nele. Eu acho que a gente ficou, uns mais de 5 minutos abraçado. E eu lembrei da minha madrinha. Sim. Vocês não vão trocar uma palavra, vocês vão se abraçar. E ali Deus já restituiu a paternidade. Sim. Né? É algo que eu sinto, né? O pastor que teve aqui, me esqueci o nome dele. Eu sei, pastor. Eu sei, lá de Santa Catarina. Isso. Ele teve aqui e falou, eu fui ali na frente. Sim. Eu pedi perdão por aquele menino de 7 anos de idade. Eu pedi perdão por aquele menino de 7 anos de idade. Hoje, um dia, aquele menino de 7 anos de idade é um menino que tem pai. Sim. Então é onde eu vejo que Deus restituiu. Mas aí tu já não teve essa dificuldade de aceitar Deus como pai. Não. Porque dali já estava sendo restaurado lá. O que muita gente tem
esse problema, né? Sim. De aceitar Deus como pai, né? Então esse é o... E aí você conheceu teu pai, hoje você tem um relacionamento, né? Estão sempre juntos, e teu filho, né? E hoje, o que você enxerga? Assim, o que você pode dizer para as pessoas que estão assistindo, né, esse podcast sobre... Porque agora dá para entender por que aquela vez Deus usou a minha vida para dizer, deu uma oportunidade para Jesus. Porque era exatamente isso que Deus queria fazer, né? Uma oportunidade para ele. Né? A oportunidade para ele mostrar tudo que ele tinha para a tua vida, para vocês, para tua casa, para tua família, para restaurar e restituir algumas coisas. Né? Então, o que você tem hoje que você pode dizer para o pessoal hoje que está, né, essa caminhada, essa experiência, né, que hoje você tem, né? Que quanto mais tarde a gente der essa oportunidade para Deus, mais tarde fica. Se eu tivesse dado essa oportunidade lá atrás, com 20 anos, sim, hoje seriam 20 anos de convivência com meu pai. Eu não sei mais quanto sim, tempo o meu pai tem de vida. Eu sei o que Deus tem para minha vida. Sim. O que eu posso falar para o meu pai hoje sobre Deus, eu falo. Quanto mais tempo a gente perde não buscando a Deus, mais tempo a gente perde de vida. Sim. Então eu perdi um tempo grande da minha vida fora dos caminhos de Cristo. Tenho muito ainda para aprender, tenho muito ainda para fazer, porque se eu não tivesse, eu não estaria mais aqui. Eu já teria erguido a mão e Deus já teria me puxado. Que dê uma chance para Jesus. Jesus é o único, como diz a palavra, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Ele se deu por nós. Ele se deu como carne e não precisava. Ele não precisava ter feito nada disso. Porque os planos de Deus era, vou terminar, vou começar do zero de novo. Sim. Vamos começar do zero. Mas Jesus foi lá e disse, não, pai. Eu falava para os jovens e dizia assim, não, Jesus foi lá e disse assim, não, pai, agora é comigo. Pela minha graça, eles vão ser salvos. E Jesus precisou morrer para hoje nós ver o quanto amados a gente foi. A gente é amado por ele, Deus. Né? O quanto Deus nos ama, que ele deu o seu único filho, seu primogênito, para morrer por nós. E muitas vezes a gente briga por coisas Sim. tão pequenas. Ô Lu, e hoje o que tu, hoje na igreja, como que tá o teu relacionamento, o que você entrou na igreja, né, como a gente falou, e hoje você faz parte da liderança, você é diácono na igreja, você já esteve na liderança e está na liderança do jovem, né? E o que tu... Hoje eu pensava assim, eu vou ficar na igreja, eu vou sentar, vou só escutar. Não quero nada. Eu não tinha essa percepção, né, quando eu entrei, né, aquele domingo, que eu não tinha essa percepção. Eu era apenas um ouvinte da palavra. Estou aqui para ouvir, para buscar aquilo que Deus tem para mim. Deus vai me dar dinheiro, Deus vai me dar carro. Eu entrei na igreja pensando isso. Não posso mentir, porque é mentira do diabo. Eu entrei pensando nisso. Hoje eu vejo que não é isso. Hoje não é o dinheiro, não é. Hoje são as poucas coisas, as pequenas coisas que Deus nos dá. E aí, nesse trajeto, nesses anos, foram 2 anos de banco, mas já fazendo limpeza, ficava na recepção, e foi quando a gente foi convidado a ser líder da recepção, que foi o primeiro cargo, digamos assim, aqui na igreja. E aí fomos junto com o pastor Celso, a pastora Joana,
que nos ensinaram e tenho um apreço grande por eles, por tudo que eles nos ensinaram na recepção. E aí o Senhor nos separou. Não, nos batizamos. Isso. Nos batizamos, né? Tanto que Deus preparou tudo, trouxe para casa de um pastor que eu posso dizer, o Júnior que me perdoe, a Paola que me perdoe, mas ele é um pai. Nos preparou para tudo isso. Foi aqui que a gente se batizou. Aqui que a gente se preparou. Foi aqui que realmente nesse período que a gente teve conhecendo e buscando, foi aqui que a gente tomou a decisão de se batizar, de estar mais próximo. E aí começou a nossa caminhada, começou a nossa jornada. Recepção, aí líder dos jovens, diáconos, depois líder dos jovens, né? E essa caminhada sempre que a gente pode, a gente sempre está junto, né? Estamos mais junto do que até os próprios filhos do pastor. Então a gente sempre tenta dar o melhor, que é o que a gente aprendeu com vocês, né? Com o senhor, com a pastora Rosa. Esse amor que vocês dão pela igreja. Sim. Né? É uma coisa que não adianta, né? A gente passa aquilo que a gente recebeu, né? Então, todo esse processo, tudo isso que a gente viveu lá atrás, falando já da minha vida, né? Da minha infância, a gente só passa o que a gente recebe. Então, se tu tem uma infância legal, beleza, você vai aprendendo com isso, vai aprendendo a crescer. Fui para a igreja, lá também eu tive um cuidado, foi recebido bem. Então a gente só vai passando tudo que a gente vai aprendendo, tudo que... Por isso é que muitas vezes eu falo para o pessoal, né, Luciano, que a gente não pode olhar para as pessoas, tem que olhar para Deus, mas a gente olha para Cristo. Mas isso não pode ser uma desculpa para que eu não possa olhar para ti e ver Cristo na tua vida. Não pode ser uma desculpa. Eu tenho que olhar e saber, poxa, mas tem Cristo na vida tem Cristo na vida do Luciano, porque a vida dele mudou. Ele parou de fumar, ele parou de beber, ele parou de fazer o que ele fazia, ele restaurou a vida dele, restaurou o relacionamento com o pai. Então tudo isso as pessoas têm que olhar, entendeu? Pode saber como você chegou e como você está hoje. Então as pessoas têm que olhar e dizer, não, tem Cristo ali, tem Deus aí na vida dele. Então hoje as pessoas elas têm essa dificuldade ou até mesmo usam a culpa. Claro que o nosso foco é Cristo, sim, nosso alvo é Cristo, mas eu tenho que olhar para a tua vida, sim, tem que ter um testemunho de olhar e dizer, cara, tem Cristo aqui, entendeu? Porque não adianta, né? Então a gente só passa aquilo que... E vai ter lutas, e vai ter dificuldades, mas eu tenho que separar, né? Eu tenho que filtrar. Eu tenho que peneirar aquilo que é bom, e aquilo que é bom eu pego para mim, o que não é bom eu deixo fora. Então por que a gente passa isso? Porque a gente recebeu isso, a gente aprendeu isso, e isso foi o que a gente traz até hoje, de receber, de fazer com que as pessoas elas se sintam bem, se sintam valorizadas e que têm condições e têm possibilidades de crescer, de avançar, porque é o reino, né? É o reino de Cristo, né? Então, nada mais justo do que nem aconteceu na tua vida, que foi um trabalhar de Deus, e muitas vezes as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, nesse domingo, nessa noite, eles podem olhar e ver, puxa vida, mas se Deus fez, e isso era algo que marcava na minha vida, porque se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha. Quando eu estava no banco, quando eu fui para a igreja também, é o que eu pensava. Eu olhava assim, as pessoas dando testemunho, falando, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha. Então hoje as pessoas,
elas usam assim, mas fulano. Mas fulano não. Eu tenho que ver aquilo que Deus fez na vida deles, entendeu? Eu não vou para a igreja, não, mas eu tenho que saber o que Cristo está fazendo na minha vida. O que ele pode fazer e o que ele veio na tua. Então tem gente que está nos assistindo agora e está pensando, mas se veio na vida dele, pode fazer na minha. Muita coisa que eu vejo também, pastor, é muita gente que fala assim, mas eu estou tanto tempo na igreja e Deus não faz por mim, faz por outro. Mas se Deus está fazendo na vida daquela pessoa, será que aquela pessoa não está só buscando a Cristo, está buscando melhorar? E essa pessoa que está reclamando, ela está buscando verdadeiramente uma mudança? Uma mudança. Ela quer a mudança realmente. Eu quis parar de fumar, eu quis parar de beber, e eu quis me consertar com meu pai. Sim, teve tudo para ser contra tudo isso. Tudo para não. Tudo para não. Né? É que nem a palavra de hoje. Deus tem o sim, tem o agora não e o não. Nesse momento da minha vida que eu quis parar de fumar, Deus me deu o sim. Sim. Vou conhecer meu pai? Sim. Vou parar de ir para a igreja? Não. Sim. Pronto. Foi o que eu precisei. Filho, eu quero um carro porque isso, porque aquilo. Não, agora não é o momento. Ainda não. Mas chegou um momento, eu não comprei o carro não porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para comprar o carro. Tanto que quando Deus colocou vocês na nossa vida, que daí eu estava olhando, tem que olhar um carro, porque precisamos se locomover, precisamos ir para a igreja, precisamos ir trabalhar, precisamos buscar as coisas. Sim. Né? E a gente não tinha essa mentalidade. Vamos gastar dinheiro a rodo. Claro. E naquele dia a gente viu o carro, não, sobe aí, vamos lá. A gente foi lá, viu o carro, na segunda o senhor foi lá e trouxe o carro. Pronto. Então eu vejo que assim, tudo tem o tempo. Né? Foram etapas da minha vida que foi passando. Teve uma época na minha vida, acho que eu devia ter uns 10 ou 12 anos, que o filho da minha madrinha faleceu, até teve aqui num dos eventos da igreja. Ele me levou, vamos conhecer. E volto a dizer, por falta de discernimento, por ser uma criança, eu fui conhecer e tudo, e me chamou a atenção aquilo. E eu pensava assim, muita gritaria. Hoje eu sou o que mais grita na igreja. Então, eu vejo que Deus veio preparando tudo. Até o momento de hoje. Até o momento de eu estar afirmado. De eu ser um diácono, de eu ser um líder dentro da igreja. De eu poder conversar com as pessoas e poder testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Então, isso é importante. É isso que a gente precisa, né? Que as pessoas, elas... Por isso que não só para ti, mas eu falo sempre para as pessoas, dá uma oportunidade. E muitas vezes eu vou muito mais além. Eu falo para eles, se Deus não mudar a tua vida, eu paro de pregar o evangelho, eu paro de ser pastor, eu largo de mão. Porque todos que vêm a Cristo de coração, que abram o seu coração e que haja uma mudança, Deus muda. Deus faz a mudança, Deus transforma. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que querer essa mudança. Então, isso é importante para que as pessoas possam saber que a gente, né, vive isso, que a gente passa por isso. E hoje você está aí, você é um cara bem-sucedido, e estou falando bem-sucedido na obra de Deus, que é a coisa mais importante. O dinheiro, os bens, a casa, o carro, o diploma, como eu sempre falo, vai ficar tudo. Mas a salvação e a eternidade é coisa, é top. Então não existe. Então o melhor mesmo eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que mudar, eu tenho que dar uma oportunidade. E muitas vezes nós temos que dar uma oportunidade para Cristo. Porque Cristo
é Cristo, Deus é Deus. E então é nós que temos que... Eu vou dar uma oportunidade, agora eu vou dar uma oportunidade. Então tá, eu vou entregar minha vida, vai haver mudança, vai haver transformação, e é isso que eu quero. Então, eu quero que tu deixe aí uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, pessoas aí que estão se identificando com o teu testemunho, com aquilo que Deus fez, né, na tua vida, e pessoas que daqui a pouco estão vivendo o que tu já viveu, abandonada pelo pai, pela mãe, vivendo, né, sem nada. Daqui a pouco tem jovens que vão ouvir, que vão ver, que vão assistir. Qual é a palavra que tu tem para eles de incentivo, de algo que vai fazer a mudança nas suas vidas? Tem que deixar Deus agir. Primeira coisa. A mudança só vem. Deus é um cavalheiro, como a minha pastora sempre fala. Deus é um cavalheiro, ele não arromba a porta. Ele bate e pede com licença para entrar. É verdade. Foi isso que ele fez na minha vida. Ele pediu com licença para entrar. Eu abri meu coração para ele e ele fez todas as mudanças na minha vida. Se realmente, de todo o coração, me buscares, ali eu estarei. Então, Deus está pedindo isso, Jesus está pedindo isso nesse momento. Se neste momento tu te identificou com essa palavra, busque uma igreja, busque um pastor que vá trabalhar contigo no problema que tu tem. Que Deus vai te restaurar. Deus que vai te restaurar. Não é o homem que vai te restaurar. Sim. Quem vai te restaurar é Deus. Deus vai usar pessoas para tratar disso que tu está passando. Busque, não dê essa oportunidade para Deus. Que Deus possa trabalhar na tua vida para te abençoar. E eu digo que não a bênção financeira, é bom a bênção financeira. Que a Bíblia diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. Sim. Mas ele fala melhor dessa terra. É daqui. Mas se a gente não abrir o nosso coração, a gente vai ficar nessa terra. E aí a gente vai comer terra. Então, se a gente abrir o coração para Cristo, nós vamos ter eternidade para viver com Ele, louvar Ele e agradecer tudo que Ele fez por nós. Aquilo que a gente viu hoje pela manhã, né? Quero ver a face do Senhor, mas nós não vamos ver aqui, nós vamos ver lá na eternidade. Então, esse é o maior. No momento que a gente vê a face, é porque a gente sabe que a gente está com Ele. Claro. Que a gente vai estar, assim como Adão via a face de Deus. É verdade. Adão via a face de Deus. Então, é isso que a gente quer. A gente quer ter essa mesma oportunidade que Adão teve. Ver a face de Deus. Amém. Né? E que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Né? Agradeço pela oportunidade. Tamo junto sempre. Amém. Né? Sempre que precisar. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. A sua família, a netinha, que a gente possa permanecer por muitos e muitos anos juntos. Amém. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter botado essa pessoa maravilhosa na minha vida, esse pastor, que muitas vezes brigamos, mas ele briga comigo bastante, porque eu sou cabeça dura, mas eu entendo que ele está fazendo isso não para me repreender. Sim. Que o Senhor faz para mim ensinar. É que, na realidade, eu procuro sempre falar para as pessoas pastor é pastor. Pastor, ele é uma pessoa normal, que nem os outros, que nem outras pessoas. Então, eu sempre digo para as pessoas, não quer vir para cá, mas procura uma igreja onde você vai ter um pastor, parceiro, companheiro, você vai poder conversar, você vai poder, sabe, isso é mais frequentar importante. a casa dele, que você vai poder compartilhar com ele, você vai poder se aconselhar. Parceria, uma parceria, entendeu? De pastor e ovelha, sabe, tudo dentro de um respeito, tudo dentro de um companheirismo, e isso é que eu falo para o pessoal. É o que eu falo, né, Luciano? Eu tive isso. Eu tive o pastor que eu ia para dentro da casa dele, chorar, reclamar, murmurar, sabe? Berrar, espernear. Mas eu tive um ombro amigo.
Desde o tempo lá que eu me converti, eu sempre tive. Então, hoje a gente só passa o que a gente recebeu. Então, eu sempre digo para as pessoas, cara, mas é pastor. Cara, pastor, a ovelha, ela tem que reconhecer a voz do seu pastor. Então, você não consegue cuidar de um rebanho a 500 quilômetros longe, 600 quilômetros, tem que estar perto. E o senhor sempre fala, né, que para me conhecer, tem que andar junto. Tem que andar junto. Eu sempre falo isso. E para você que está ouvindo, né, para você que está vendo isso, se você não andar com o seu pastor, você não vai conhecer. Não conhece, não adianta. Não vai conhecer. Como. Eu já vi meu pastor chorar, eu já vi meu pastor berrar, eu já vi ele se alegrar, eu já abracei ele. Então, assim, se você tem um pastor que nem o meu, cara, abraça ele. Exatamente. Abraça, não abandona. Porque as pessoas colocam muitas vezes lá em cima, né? Porque é o pastor. Cara, o pastor é uma pessoa normal como qualquer outra. Eu me considero que eu sou anormal de qualquer outro pastor ainda. Porque eu procuro ser mais amigo do que pastor. Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo na caminhada, que tem gente que bota, porque é o pastor. Não. Cara, o pastor é um cara que pode te ajudar, que pode te trazer conselho, que pode estar junto contigo. É como eu digo sempre, né? Nós estamos aqui para chorar, para rir, nós estamos aqui para fazer coisas. Então, eu sempre falo para o pessoal, cara, vamos estar juntos, vamos caminhar. E não adianta, eu penso, e já falei isso, eu tenho que conhecer, eu tenho que te conhecer só no relacionamento. Não adianta você dizer, mas eu fiz tal coisa. Mas eu não vivi isso, eu não sei se você fez, você está me dizendo. Mas eu só vou comprovar isso com andar junto. Aí tu vai, cara, é verdade, cara. Entendeu? Então é isso. Não é o Jesus já falava que não é o muito falar, né? É isso aí. Não é o muito falar. Não adianta eu falar, eu fiz, eu aconteci. Uma vez eu preguei numa palavra que eu falei, né, Edgar? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, as pessoas olham para ti, elas não pegam a Bíblia para ler, mas elas veem a Bíblia em ti, elas olham, cara, é verdade, cara. Deus abençoe, estamos juntos sempre. Que Deus possa abençoar muito a tua vida, a vida da tua esposa, a tua casa, os teus sonhos, os teus projetos, e tudo que eu puder estar junto, nós vamos estar junto ali, te abençoando e trazendo força para a tua vida, para a tua casa. E agora vamos marcar para trazer aquela grande mulher de Deus para dar o testemunho aqui. Vamos ter que mudar um pouquinho umas coisinhas, vamos ter que botar um banquinho maior e tal. Que Deus abençoe, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, amém? Amém.